Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os 3 pilares da quaresma. Nós vamos falar um pouquinho sobre a quaresma, nós vamos ler o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 2. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo, ele nada comeu e, terminados esses dias, teve fome. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Quaresma, ele é um tempo muito rico. A quaresma ela já existe na igreja desde do século IV, do ano 320 e pouco. A igreja já vive esse tempo de quaresma. Né? Os cristãos eles se juntavam já, 40 dias, desde a quarta-feira de cinza até a sexta-feira santa, já se juntavam, não tinha o nome de quaresma e começou a quaresma. Gente, quaresma é um retiro de 40 dias. Quaresma é um tempo onde eu preciso olhar para dentro de mim, é um tempo de eu repousar e descansar em Deus. Né? Mas a quaresma ele tem 3 tripé, tem 3 colunas da quaresma. 3 colunas. A igreja ela nos separa, ela nos chama a viver 3 coisas importantíssimas nessa quaresma, que não é para viver só na quaresma, mas na quaresma Deus nos convida a isso. E as leituras, as meditações, elas são voltadas para isso. Né? Quais são os 3? Qual é o tripé da quaresma? É a oração, o jejum e a caridade. Né? É a oração, o jejum e a caridade. Esse é o tripé da quaresma. Sabe, Deus ele nos convida a rezar, jejuar e ser caridoso. A oração, Jesus ele nos convida à oração. Eu quero ler para vocês aqui uma catequese de São Pedro Crisólogo sobre o tripé da quaresma. O que a oração pede, o jejum alcança e a caridade recebe. Olha que forte. O que a oração pede, o jejum alcança e a caridade o recebe. Jesus ele vai dizer no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, versículo 29. Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 29. Jesus ele vai dizer, esse tipo de demônio só pode ser expulso por muito jejum e oração. Existem tipos de demônios que só podem ser expulsos por meio do jejum e da oração. A palavra de Deus vai dizer que Jesus ele foi levado para o deserto. Jesus ele passou a quaresma, os 40 dias de preparação. Quando ele voltou do deserto, ele iniciou o seu reino, o anunciar o reino. Então a igreja ela vai ter nos chamado a isso. Gente, se a gente não rezar, se a gente não jejuar, o demônio vai acabar conosco. Muitas vezes nós passamos por certas coisas, por certas situações dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, porque nós não oramos e nem jejuamos. Quaresma é tempo. Isso está no tripé da igreja. A igreja nos ensina. Se você não reza, é tempo de você começar a rezar. Se você já reza, é tempo de você intensificar a oração. A oração ela vence a soberba. Ela vence a arrogância. É hora da família rezar junto. Quaresma é tempo da família rezar junto. Quaresma é tempo de marido e mulher começar a rezar junto. Esse é o tempo da quaresma. E jejum. Hoje, a gente fala que as pessoas começam a falar que jejum é coisa do passado, que jejum caiu de moda. Até usam-se umas frases do Papa Francisco, dizendo, porque sabe aquelas frases que estão falando, faça jejum nessa quaresma, faça jejum de palavras negativas, de fofoca. Não é do Papa Francisco. Não tem aquela fala do Papa Francisco.
Ah, você está querendo dizer, Leandro, que isso não é importante? Não, isso é importante, isso é pecado, a gente não pode ter isso. Um cristão não pode ter palavra negativa. Um cristão não pode ser fofoqueiro. Isso é todos os dias da nossa vida. É pecado. Mas o jejum ele precisa acontecer. Gente, qual que é a importância do jejum? Existem libertações, existem coisas, lutas que nós vivemos, que nós passamos, que só com a oração não resolve. E quem disse isso? Jesus em Marcos 9, peraí, Cris. Marcos 9, 29. Os discípulos rezaram e não conseguiram expulsar o demônio. Chegou para Jesus: olha, nós rezamos, nós viramos piruleta, nós fizemos de tudo aqui e o demônio não vai embora. Esta espécie de demônio só se pode expulsar senão pelo jejum. Então Jesus ele fala isso. Essa casta de demônios só pode ser expulso pelo jejum ou pela oração. Depende da tradução da Bíblia que você vai estar desse jeito. Essa casta de demônios só pode ser expulso pelo jejum e pela oração. Às vezes, gente, a gente está passando por algumas coisas dentro de casa, algumas brigas, algumas confusões, algumas discórdias, algumas desavenças, algumas confusões. E você fala: estou rezando, isso não resolve. Jejum. E quando você jejua, junto com a oração, por que São Pedro Crisólogo fala? A oração pede, o jejum alcança. Aquilo que a oração pede, o jejum alcança. Seria Mateus 17, 21. Quando há essa espécie de demônio, só se pode expulsar a força da oração e de jejum. Nós somos atacados pelo demônio dia e noite. Nós temos que jejuar. Gente, existem vários tipos de jejum. O jejum, para quem não tem costume de jejuar pão e água, você pode tomar um café da manhã, na hora do almoço você pode comer um pão com manteiga, um pão com queijo, ou na janta. Você precisa tirar uma refeição do dia. É lógico que entre uma refeição e outra você não come nada, mas você toma o café, ou você tira o almoço, ou você tira a janta. Gente, Moisés Rocha sempre nos fala, aquele jejum de quarta e sexta, ele começou a ter umas brigas, uns momentos de briga, de confusão com a mulher dele. O que ele fez? Começaram a jejuar de terça-feira. Depois de uns 3, 4 meses jejuando, aquilo foi passando. Então, gente, a gente quer jejuar e quer resolver isso na hora. E outra coisa que é importante para jejum: o jejum, a gente expulsa o demônio, alcança a graça da oração e mortifica a nossa carne. Existem pecados em nós. Os santos da igreja, os santos padres da igreja, os primeiros pais da igreja, né? Eles vão dizer que todo aquele que comete o pecado da luxúria, que é o adultério, tudo aquilo que é envolvido na área da sexualidade, ele primeiro caiu no pecado da gula. Então todo aquele que comete a luxúria, antes ele caiu na gula, no excesso da comida. Nem todo guloso peca na luxúria, mas todo aquele que comete o pecado da luxúria, ele comete a gula. Cometeu primeiro a gula. Tá vendo como que é sério o pecado da gula? Jesus mesmo vai dizer no Evangelho, né? Vocês se tornaram pesados, corações endurecidos por causa do excesso de comer. O jejum ele mortifica a nossa carne. Às vezes a gente tem algum defeito, a gente precisa de uma graça, a gente precisa jejuar. Jesus nos manda jejuar. Jesus nos manda, nessa quaresma nós precisamos viver oração, jejum e caridade. Oração, jejum e caridade. Nós temos que viver isso nessa quaresma. É tempo de rezar, é tempo de jejuar, de caridade. E outra coisa que é muito importante, gente, a caridade. Nós como cristãos nós não sabemos o que é caridade. Nós não sabemos. Olha só, o que a oração pede, o jejum alcança e a caridade o recebe. São João Crisólogo vai falar. São João Crisólogo vai falar, há 3 coisas que mantêm a fé, dão firmeza, a devoção e perseverança à virtude: a oração, o jejum e a caridade. O jejum é a alma da oração e a caridade da vida ao jejum. Ninguém queira separar essas 3 coisas, pois são inseparáveis.
Quem pratica somente uma delas, ou não pratica todas simultaneamente, é como se nada fizesse. Por conseguinte, quem ora também jejue, e quem jejue também pratique a caridade. Quem deseja ser atendido nas suas orações, atenda às súplicas de quem lhe pede, pois aquele que não fecha os ouvidos às súplicas alheias, abre os ouvidos de Deus às suas próprias súplicas. Muitas vezes nós não recebemos as graças, as bênçãos de Deus. Ah, mas eu jejuo, eu faço a oração, mas não sou caridoso. Eu fecho o meu ouvido às súplicas, às necessidades dos outros. Gente, rezar e jejuar sem ser caridoso. Aqui vai falar São João Crisólogo, São Pedro Crisólogo, que não tem efeito. Os primeiros cristãos, mesma coisa que nada. Os primeiros cristãos, o que eles faziam? E isso a igreja nos ensina. Por exemplo, a quaresma, a gente costuma fazer 40 dias de penitência na quaresma, não é? 40 dias de penitência. Uns tiram refrigerante e outra. Penitência é uma coisa, jejum é outra. Eu tenho que fazer a penitência de refrigerante e eu tenho que fazer o jejum. Você sabia que toda sexta-feira do ano, segundo a doutrina católica, toda sexta-feira do ano, segundo a doutrina católica, e mais toda sexta-feira do ano, mais a quarta-feira de cinza, né? Junto com a quarta-feira, a sexta-feira santa, não se come carne, todas as sextas-feiras do ano. Aqui no Brasil, existe a CNBB, ela colocou que aquele que não comer carne na sexta, que faça uma obra de caridade. Então, na sexta-feira, se eu comer carne e não fazer uma obra de caridade, eu estou pecando. Olha só que importante. A gente não sabe. É pecado grave, porque nós estamos desobedecendo o mandamento da igreja. É que ninguém nos passa essa orientação. Mas eu não sabia. Então, se você não sabia, você não pecava. Mas a partir de agora, se você está ouvindo e não fazer, você peca. Né? E a quarta-feira de cinza, a sexta-feira santa, além de não comer carne, é jejum. É dia de jejum. Mas a quaresma é tempo de jejum. Penitência é uma coisa. Mas o que a igreja ensina? A igreja ensina, porque se você deixa de comer alguma coisa, você economiza. Né? Você economiza. O que os primeiros cristãos faziam? Com aquela economia do jejuar, eles davam para alguém. Eles doavam para alguém que tinha maior necessidade. A gente conhece uma família que faz isso. Os 4 da família, eles fazem penitências durante a quaresma, e no final da quaresma eles fazem um cálculo lá do quanto que eles economizaram com essa penitência, e eles ajudam, eles doam para uma família carente, para alguém que tem uma necessidade, né? Então é a caridade. É a caridade. O jejum, gente, se a gente jejua, mas a gente não sabe se pôr no lugar do outro. Um dos motivos do jejum também, sabe qual que é? Quando a gente jejuar, olhar para aqueles que jejuam todos os dias forçado, obrigado. São obrigados a jejuar porque não tem o que comer. Quantas pessoas são obrigadas a jejuar? Não só a sexta-feira, muitas vezes o sábado, o domingo. Semana inteira. Por falta de dinheiro. Por falta de comer. A caridade. Hoje nós não sabemos amar, nós não somos caridosos. Os cristãos de hoje não são caridosos. A Bíblia vai ensinar que nos primeiros cristãos eles tinham tudo em comum, não faltava coisa alguma. Isso é para mim, essa pregação. Isso é para mim também, porque muitas vezes me falta essa caridade. Eu conheço um irmão, o irmão chegou para mim, esse carro que eu tenho, eu ganhei de um outro irmão. Ele chegou para mim, você vai embora do quê? Estava na missão. Eu vou de ônibus. Não, vai pro meu carro. Não, mas você só tem esse carro. Não, mas eu tenho esse carro, mas eu tenho o pessoal da comunidade aqui, que a hora que eu preciso, que eles são uma comunidade de vida, a hora que eu preciso, eles me levam para onde eu quiser. E você é sozinho, você não tem comunidade. Leva o seu carro. Leva o meu carro. E não. O único carro que ele tinha. É a caridade. Gente, que Cristo é o desprendimento, que Cristo nos ensina a ser caridoso, que Cristo nos ensina a olhar para o outro. As
pessoas falam muito de avivamento, avivamento, mas não há avivamento quando eu não sabia olhar para o outro. A oração, o jejum, muitas vezes, e que foi São Pedro Crisólogo que falou, que muitas vezes a caridade ela recebe aquilo que a oração pede que o jejum alcança. Nós precisamos aprender a ser caridoso. Né? Que nem os primeiros cristãos, que nem muita gente faz. Agora deixa eu falar uma coisa também. Caridade sem verdade não vale. Viu? A caridade ela precisa ser ligada à verdade. Por exemplo, a pessoa é adúltera. Ela adultera, mas ela é caridosa. Não tem mérito nenhum aquela caridade dela. Porque aquela caridade dela não está ligada à verdade. Tem gente que rouba e faz caridade. Não tem mérito nenhum. Santa Teresa de Ávila, onde nós escutamos isso ontem, no retiro que nós fomos, ela fala que aquele que faz caridade em estado de pecado mortal, o mérito, porque toda a caridade que a gente faz tem um mérito para nós. Mas quando você peca, quando você faz uma caridade em pecado mortal, o que é pecado mortal? Você desobedeceu um dos 10 mandamentos da lei de Deus, os 5 mandamentos da igreja, o mérito daquela caridade sua vai para o diabo. Olha que forte. Porque tem muita gente que se baseia, mas eu sou caridoso. Eu não vou na igreja, eu não sou caridoso, eu não sei o quê. Mas você vive os 10 mandamentos? A caridade, se ela não estiver ligada a Cristo, a verdade que é Cristo, ela não tem fruto. A pessoa ela pode ter um bom coração, mas o que nos salva, gente, é a verdade. A caridade, ela precisa estar vindo da verdade. Olha que forte. Né? Então a gente precisa prestar atenção se eu estou vivendo na verdade. Mas é isso, na quaresma nós precisamos viver a oração, o jejum e a caridade. A olhar para o outro. Olhar para o outro. Quem jejua pensa no sentido do jejum. Seja sensível à fome dos outros. Quem deseja que Deus seja sensível à sua, seja caridoso com quem espera caridade. Quem pede compaixão, que também se compadeça com quem quer ser ajudado, ajude os outros. Muito mal suplica quem nega aos outros aquilo que pede para si. Olha só. Muito mal suplica quem nega aos outros aquilo que pede para si. Olha que forte. Você pede algo para si, mas você nega para os outros. E aí logo aquilo que você pede para Deus não é alcançado. Por quê? Porque você negou para o seu próximo. É o peso, né? Aquilo que fala no Evangelho também. Com o mesmo peso que você pesa o outro, você será pesado. São Pedro Crisólogo vai dizer, para terminar aqui, porque o que deixares de dar aos outros, também tu não o possuirás. Aquilo que você deixar de dar aos outros, você não vai possuir. Não é seu. Não é seu e você não vai ter. Como que você quer que Deus seja bondoso com você e você não é bondoso com o outro? Como que você quer que Deus seja caridoso e misericordioso com você se você não é misericordioso com o outro? E Jesus vai falar. Se você não perdoa, eu não vou te perdoar. Está no Evangelho. Deus não nos perdoa se nós não perdoamos. O perdão aqui é caridade. Às vezes a gente fala, mas eu sou caridoso, eu ajudo os outros, mas não perdoa. Não perdoa o pai, não perdoa a mãe. Você faz obra de doação, mas caridade não é. Porque a caridade ela vem do amor. A caridade ela vem de Cristo. A caridade ela está ligada à verdade. A pessoa é muito boa, mas é cheia de ódio, é cheia de rancor. Ela ajuda uma, mas faz mal para outra. E a caridade também ninguém se mostra. Ninguém sabe que você faz caridade. Tem gente que faz caridade, sai andando de moto, buzinando para tudo quanto é lado. Já recebeu recompensa, filmando, pondo na rede social, expondo o outro. Já teve um mérito. Não vai receber nada de Deus. Deus não se agradou com nada daquilo. Então esse é o tempo da quaresma. Se a quaresma ela precisa me fazer crescer na oração. Eu preciso rezar, eu preciso de Deus, eu preciso ter intimidade com Deus. Eu preciso falar com Deus. Eu preciso falar para Deus das minhas dores. E pedir para Deus me mostrar também. Eu preciso jejuar.
Porque pelo jejum eu vou mortificar aquilo que é mal dentro de mim. Pelo jejum eu vou vencer muitos vícios. O que acontece? Uma pessoa que peca pelo pecado da bebida, que é alcoólatra, o que ela acontece? Ela não consegue se dominar. Tem muita gente que ela não consegue se dominar. Ela é dominada pela carne. E o que o jejum faz? O jejum te ajuda você a dominar a carne. Cresce no espírito, né? Cresce no espírito, você mata. Cresce no espírito para poder. Quando a gente cresce no espírito, né, na oração, a nossa carne ela diminui. Então é onde a gente começa a ter o poder sobre a nossa carne, onde o nosso espírito começa a ter poder sobre a nossa carne. Isso é muito importante, né? Que nós saibamos controlar o nosso corpo. Nosso corpo ele não é nosso dono, nós somos dono do nosso corpo. E é isso que o jejum faz, né? Vai matando a nossa carne, porque é a nossa carne que nos leva a pecar, é a nossa carne que nos leva à perdição. Então, quanto mais a gente mortifica a nossa carne, mais a gente cresce no espírito, mais a gente se aproxima de Deus. Então, olha que importância do jejum. Né? A gente tem que fazer jejum. Tem que fazer jejum da língua, claro, porque se eu faço oração, jejum, e não corrijo a língua, e não corrijo tantos outros pecados que eu tenho, o jejum e a oração, ela não surtiu um efeito na minha vida. Porém, sem a oração e sem o jejum, eu não vou conseguir dominar a minha língua. Eu não vou parar de falar mal dos outros, porque o que vai me ajudar a dominar é a oração e o jejum. E a gente pode muito bem, gente. A gente não pode fazer só esse tipo de jejum que o Leandro, esse tipo de penitência que o Leandro falou, né? Porque a importância da gente nos mortificar a nossa carne através do alimento. Só que a gente pode fazer um jejum uma penitência de alimento, e a gente pode fazer uma penitência moral também. Tá, eu não vou comer carne os 40 dias da quaresma. Então, esse daí, né, como fala, a penitência corporal. Aí eu vou fazer uma moral. Eu não vou falar mal de ninguém na quaresma, eu não vou julgar, eu não vou condenar, eu não vou levantar, né, eu não vou denegrir a imagem das pessoas, entendeu? Então, quer dizer, você pode estar fazendo, não é? Você pode estar fazendo isso. E a moral é como se fosse um resultado fruto da temporal. Sim. Da carne. Vai dar força pra gente, a corporal vai nos dar força pra gente conseguir superar, né, esse mal que a gente tem na moral. Mas por que muitas vezes a nossa vida vive um inferno, gente? Deu pra entender? Vocês entenderam? Entenderam? Por que a nossa vida muitas vezes, as pessoas muitas vezes vivem uma vida difícil, com problema atrás de problema, mas muitas vezes nunca é só isso, mas muitas vezes falta oração, falta jejum e falta caridade. Falta caridade. Mas a caridade ela começa primeiro com quem é próximo meu. A caridade ela primeiro começa com quem eu moro primeiro. É lógico, a caridade a minha caridade ela precisa ser primeiro para minha esposa, para os meus filhos e depois ir para fora. Porque não adianta muitas vezes eu sou o bambambam lá fora e dentro de casa eu não tenho caridade. É isso que pula. Então primeiro eu preciso viver aqui dentro de casa e sair para fora. Gente, quaresma é o melhor tempo da nossa vida. É o melhor tempo do ano. É um tempo, sabe, que você se retira para você aguentar viver o resto do ano. E uma das armas que Jesus usou foi a oração. Se nós não rezarmos, o demônio vai nos vencer. Se nós não rezarmos e não jejuarmos, o demônio vai nos vencer. Você sabe por que a gente não jejua? Porque a gente tem medo de sofrer. Sabe, eu vou falar porque eu sou uma pessoa medrosa. Eu não gosto de sofrer. Eu não gosto de dor, não gosto de passar calor. Ninguém gosta, né? Mas, gente, eu não gosto de sair. Hoje eu cheguei, eu estava com dor de dente. Eu falei, não vou tomar remédio para dor de dente. Eu vou oferecer essa dor de dente pela live. Pelas pessoas que vão estar na live, para as almas que vão assistir essa live, para que sejam agraciadas. A gente precisa jejuar pela nossa casa, sabe, gente? Sabe aquele filho seu que dá problema, que está nas drogas, ou que está distante de Deus? Jejua por ele. Jejua por ele, reza por ele, bate o joelho no chão. Jejua, deixa de comer, faz penitência. Nós não temos noção. O inferno ele não resiste quem ora, jejua e faz caridade.
Gente, não resiste. E quaresma é isto. Gente, eu amo a quaresma. Eu sou apaixonado pela quaresma. Gente, eu espero a quaresma. Eu espero a quaresma. Pra mim foi uma tristeza. Antigamente era tão, né? A gente falava, ai Deus, querido, tá chegando a quaresma, ai não pode isso, não pode aquilo. Depois que a gente se aproxima de Deus, a gente vê a importância que é o tempo de mudança. No ano passado, que tristeza que nós entramos quando parou tudo por causa dessa pandemia. E eu peço a Deus tanto que, lógico, eu pude continuar vivendo a quaresma dentro da minha casa, mas sei também sem a liturgia da quaresma, as caminhadas penitencial, adoro, a gente me levanta de manhã cedo, 5 horas da manhã, 5:30 da manhã. Sabe, gente, é tempo da gente olhar para dentro da gente, nós não sabemos que nós perdemos. Sabe, ninguém quer fazer esforço, ninguém quer esforçar por nada. Sabe, se Jesus olhasse para nós e falasse assim, eu morrer numa cruz, não tem nem coragem de levantar 5 horas da manhã para ir na missa, para fazer uma caminhada penitencial. Uma vez na semana, durante 40 dias, vamos dar 5, 6 vezes. 5 semanas. Né? Pensou se Jesus olhasse para nós e falasse isso? Não é capaz de jejuar. A pessoa não quer jejuar. Eu tive sede, me deram vinagre. E tudo isso por amor a nós. Pensou se Jesus olhasse isso? Eu vou jejuar para aquele moleque que só dá trabalho? Ele fez a escolha dele. Mas quem que é o pai, quem que é a mãe? Somos nós. Né? Sabe, a gente precisa deixar muito ser mole. Gente, e é isso que essa geração faz hoje. E hoje me desculpa, um monte de católico mole, de cristão frouxo, que fica usando desculpinha. Que jejum o quê? Faz jejum de palavra. Não, isso é obrigação de todo cristão. É por isso que o povo está vivendo cada vez mais na pornografia, cada vez mais na sexualidade depravada, na obscenidade. Perdeu o pudor. Hoje, gente, quanto caso de estupro, quanto caso de abuso. Mas porque não domina mais a carne. A pessoa ela não consegue dominar a carne diante de um copo de cerveja. Mas porque não treina. Não treina, não jejua, não faz penitência. Gente, eu não sei o que estava falando para nós ontem, uma senhora de 90 e poucos anos não come carne de sexta-feira. E aí pela igreja, quem passou de 60 anos está liberado. Menos de 14, acima de 65, se não me engano, 60, 65, não, está liberado, não precisa fazer jejum, não precisa. A carne, acho que foi a Luciana, mas do Vanir, né? Do Valmir, né? Gente, o nosso povo mais antigo, a pessoa tem 90 anos, não vou comer, não adianta, o povo brinca agora, mas não vou comer, sabe? Tudo é questão de hábito, viu, gente? Ah, é fácil? Não é fácil. E no começo, quando nós descobrimos isso, quando eu descobri isso, porque faz pouco tempo que a gente descobriu isso, olha pra você ver, é vergonhoso, faz pouco tempo. Foi o que? Ano passado, né? Amor? Isso. Foi ano passado que nós descobrimos isso, que era pecado. A gente sabia que por exemplo, a igreja fala de não comer carne na sexta-feira, mas a gente não sabia que era pecado grave. E quando eu descobri, eu falei por André, a partir de hoje eu não como mais carne de sexta. Aí eu falei, então vocês comem aí, eu não vou comer. Tipo, né, fiz a minha opção. Ele falou assim, não, eu também não vou comer. As crianças também não comem. A gente não obrigou eles, porque eles são, né, por exemplo, já tão grandes hoje, então, por exemplo, a gente tem coisas que a gente não obriga. Mas eles fizeram a opção também de não comer. As primeiras semanas era terrível. Quando a gente via que chegava sexta-feira, não podia comer carne. Nossa, você não vai comer carne hoje. Eu falava, meu Deus do céu, e agora que a gente vai comer? Gente, tem tanta coisa pra gente comer que não seja carne. E hoje já criou um hábito na nossa vida. E se acontece algum dia da gente pôr alguma coisa que tem carne na boca de sexta-feira, aquilo faz um mal tremendo pra gente. Por quê? Porque a gente se habitua. Sabe, a gente precisa aprender. A gente se habitua com as coisas boas, com as coisas gostosas e prazerosas, né? Agora, aquilo que vai educar a nossa carne, que vai educar a gente para Deus, aquilo a gente tem medo, né? Mas não tenha medo, não tenha medo. Tudo é hábito na nossa vida. A gente tem uma facilidade para se habituar às coisas. Se você, a CNBB nos dá essa oportunidade, né? No Brasil, eu prefiro não comer carne, né? Mas façam a obra de caridade, né? Na sexta-feira. Quem tem problema de saúde, gente, está liberado, tá? Não é pecado, tá? Pessoas grávidas, né? Tudo isso que amamentam, pela igreja é liberado. Então, pessoas que tomam remédio. A gente está falando isso aqui do jejum,
Mas a gente tem que deixar muito claro, porque daqui a pouco chega uma pessoa aí que passou mal porque estava sem comer, que a gente mandou não comer. Não é isso. E a gente tem que ver a nossa limitação. Ah, mas eu não consigo ficar sem comer. Vai treinando aos pouquinhos. Faz esse jejum, toma o café. Gente, você pode tomar o café, ou no almoço, eu até ouvi o Frei Gilson falando hoje. Você come um pão com queijo, um pão com maionese, um pão com manteiga, né? E depois a janta você come a janta, normal. Ou você almoça normal e na janta você toma sopa, alguma coisa. Você não vai passar fome. E se você crer que vai passar mal, corta o jejum. Você não pode, mas você tem que tentar. A gente tem que mortificar a nossa carne. É por isso que nosso povo hoje cada vez vai sentando mais no pecado, porque não treina. Não treina. Eu falo pra você, uma pessoa difícil para fazer jejum sou eu. Eu passo muito mal, eu tenho muita fraqueza, mas graças a Deus eu já melhorei muito. Sim. Mas a gente fala isso, gente, pro nosso crescimento espiritual. Eu vou falar uma coisa pra você. O demônio não suporta quem jejua. Gente, o diabo não suporta quem jejua. Não suporta. A pessoa que reza, a pessoa que jejua, e a pessoa que ela vive a caridade, só que a caridade ela vai muito além de dar coisa para os outros, tá? A caridade ela vai pro amor, pro perdão, pro reconciliar, vai além. Fazer o bem com quem a gente mora. E outra coisa, viu, gente? Quem jejua, quem faz isso direitinho, é impressionante a intimidade que você adquire com Deus. Por quê? Você está matando a sua carne, a sua carne ela está mortificando, então quer dizer, você está vivendo mais no espírito. Então logo é lógico, você vai ter mais intimidade, você vai ouvir mais a Deus, você vai estar mais, você vai sentir mais. Quando você pede uma resposta para Deus, você já ouve, você fica mais ali, sabe, no espírito. E tem coisa melhor na nossa vida do que isso? Que a gente está mais próximo de Deus, do que a gente está mais íntimo de Deus. A gente fecha o olho, a gente já entra em intimidade com Deus. Olha que maravilha, não é? Quem não quer isso para sua vida? Mas é isso, gente. A nossa live, né? Espero que tenha ajudado vocês nessa tempo de quaresma, esse tripé da quaresma, né? Oração, jejum e caridade. E nós possamos crescer. Isso é para mim também, né? Eu preciso aprender muito. Preciso aprender muito ouvindo o Frei Gilson, escutando o Frei Gilson falando sobre isso. Como que Deus foi falando comigo, como Deus foi trabalhando dentro de mim. Né? Isso aqui é para nós crescermos. Começa a jejuar, rezar. Reza, só voltando à frase de São Pedro Crisólogo. O que a oração pede, o que você pede na oração, o jejum alcança e a caridade recebe. Olha só que forte. Olha só que forte. Né? Não segura para você aquilo que não é seu. Olha para o outro que Deus olha para você. Olha para o outro que Deus olha para você. Estende a mão, né? Saber estender a mão no momento certo. Às vezes tem gente que está precisando de ajuda ali do seu lado, né? Mas eu não tenho dinheiro. Mas o que você pode fazer para ajudar aquela pessoa? Às vezes a pessoa está enferma. Ela precisa, né? Ela não consegue fazer uma comida. Você pode ir lá e falar, não, vim fazer a comida para você hoje. Já pensou, gente? Que a pessoa não está bem ali, a pessoa tá ruim, né? Às vezes a pessoa está numa depressão. Não sei, gente, qual que é a situação. É um exemplo que veio no meu coração agora. A caridade vai além, né, gente? Deixa eu ler aqui rapidinho para a gente terminar. Então, reflexões, né? Que eu gostaria de estar... Eu senti de estar fazendo essas perguntas, né? Como está a minha vida de oração? Meu coração se encontra próximo ao coração de Deus? Gente, e é isso. Se meu coração não encontra próximo ao coração de Deus, é porque a gente está precisando fazer caridade, a gente está precisando fazer jejum e rezar. Não é? Então, aí está a resposta. São perguntas para a gente ver se a gente está vivendo isso mesmo na nossa vida. E se estamos vivendo, se está sendo mesmo de coração. Se nós estamos sabendo praticar esses 3 pilares. Não é verdade? Meu coração se encontra próximo ao coração de Deus com sinceridade e obediência. Eu tenho sido obediente a Deus? Eu tenho sido sincera com Deus? Para que eu responda amorosamente aos pedidos de Deus. Então quer dizer, eu tenho sido sincera, eu tenho sido obediente para que o meu coração responda amorosamente aos pedidos de Deus? Pratico a misericórdia nas situações que enfrento
todos os dias, né? Então, quer dizer, eu tenho praticado a misericórdia, gente? Sou caridoso? Sou desprendido de bens materiais? Às vezes você está ali se fartando na gula e seu próximo está precisando de ajuda, né? Você já parou para pensar nisso? A gente não é caridoso, sabe o quê? Até na mistura que a gente pega dentro de casa. A gente pega sempre qual? Maior, mais bonito, né? Bonito, né? E se não sobrar para outro, gente, se não sobrar para meu irmão, para meu pai, para minha mãe, não tem problema. Se não sobrar para meu filho, não tem problema. O importante é eu comer. Enxergo no outro uma forma de amar ao Senhor, né? Muitas vezes a gente fala assim, ai, eu amo a Deus. Será que eu amo mesmo a Deus? Será que eu estou amando a Deus no meu próximo? É fácil falar que ama a Deus, mas aí, você tem praticado a caridade com o seu próximo? Reze por aqueles que foram recomendados em as orações, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, ai, você reza por mim? Nossa, ou então, por exemplo, você está num grupo ali, a pessoa pede oração. Ah, estamos em oração. Será que estamos mesmo em oração? A gente reza, a gente coloca nas intenções do nosso Santo Terço, da nossa oração pessoal, a gente reza mesmo por aquelas pessoas? Então, gente, são coisas sérias, né? E tá vendo? Isso é falta de caridade para a nossa vida. Sou indiferente às necessidades do outro, né? Daqueles que estão ao meu redor. Mas era mais isso. É muita coisa, né? Mas que eu achei forte isso, que nos leva a refletir se nós estamos sendo mesmo caridosos, se nós estamos praticando mesmo esse tripé, né? Porque, gente, é isso que a gente precisa. Pode ver, na primeira semana da quaresma, até o domingo, se você foi à missa, todas as missas foi falado disso, né? A gente está praticando o jejum, a caridade está em oração. Deus abençoe. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.